Os discursos de ambientalistas sobre a crescente devastação do nosso planeta têm alimentado visões catastróficas. Estamos mesmo diante do fim do mundo? De que modo o pensamento trágico se contrapõe ao pessimismo desses discursos catastróficos? No programa de hoje, o filósofo Alexandre Mendonça e o filósofo e psicanalista André Martins sugerem que no fim de um mundo marcado pela hegemonia do racionalismo, talvez haja o começo de um novo mundo capaz de afirmar a vida presente em seu melhor e mesmo em seu pior. Era um pouco a partir dessa perspectiva que a gente pretende abordar esse outro tema, que é um tema que tem vindo à tona cada vez mais, que é a tal da história da degradação do planeta Terra, que a gente vem experimentando como uma catástrofe iminente. Experiência essa que nos incita a uma outra experiência, que é de aderir a um outro projeto, segundo o qual viveríamos melhor, desenvolvendo uma outra espécie de consciência, a tal da consciência ecológica. Acho que a ideia de contrastar a perspectiva trágica com essa perspectiva catastrófica vem do fato de tanto uma quanto a outra apontarem ou tentarem lidar com um elemento básico, que é o da finitude. O da gente saber que isso aqui vai acabar. Faz parte, talvez seja algo homogêneo entre esses pensadores que a gente utiliza para criar essa imagem de um pensamento trágico. Uma desconfiança tremenda do poder da consciência. E, aliás, uma desconfiança ainda maior de que a consciência está submetida, a razão, o pensamento, ele está submetido a um regime de afetos. E de que a nossa disposição afetiva, o modo pelo qual o nosso corpo pulsa, e a gente pode pensar no nosso corpo como campo de forças, como campo de afetos e por aí vai, sempre mutante, sempre cambiante, é como isso se dá que talvez nos leve a pensar de tal e tal maneira. E de que os nossos modos de pensar talvez sejam ferramentas para fortalecer um tipo de vida, o nosso tipo de vida. Bom, se for assim, é pouco provável que, se esse regime afetivo que determina um modo de pensar, se esse tipo de pressuposto ele é interessante para o pensamento trágico, é um dos quais o pensamento trágico parte, e tem um porquê. Né? O pensamento trágico vai se colocar contra uma tradição racionalista que pressupõe justamente a independência da razão e que toma os afetos frequentemente como inimigos do pensamento, como se a gente devesse se livrar dos afetos, das sensações, de tudo aquilo que a gente sente evidentemente com o corpo, devesse abrir mão de tudo isso para poder pensar, atrapalhar menos essa outra instância da existência que estaria desvinculada do corpo e que foi tratada como alma, espírito, coisa e tal, né? O pensamento trágico, na medida que rivaliza com essa tendência, tem esse interesse em postular, ao contrário, um privilégio do corpo, dos afetos, das forças. Quando a gente se refere a pensamento trágico, a gente está tomando como referência uma série de autores que surgiram, em geral, a partir do século XIX, que procuram colocar em jogo um outro modo de pensamento, que pretendem que esse outro modo de pensamento seja sintoma de uma outra forma de lidar com a vida, uma forma afirmativa, movida então por esses afetos, como alegria e por aí vai. Agora, na verdade, me parece que esses autores, o gesto de todos eles, e se eles reivindicam esse título trágico, não é à toa, é muito mais o gesto de uma retomada de um outro modo de pensamento, de uma outra forma de vida que talvez já tenha dado a seu testemunho aqui, pela Terra. Boa parte desses autores entende que na Grécia Antiga, né, a tragédia grega era uma manifestação, não filosófica, claro, mas era uma manifestação dessa outra forma de lidar com a vida, de uma manifestação afirmativa para lidar com a vida. Então eles reivindicam para si esse título de trágicos, pensando um pouco na tragédia. E pensando também naquilo que, segundo Nietzsche, foi a causa mortis da tragédia, o surgimento da confiança na racionalidade, da tremenda confiança. Na verdade, uma espécie de hipertrofia da racionalidade. O problema não é bem a racionalidade, é como se lida com ela. E Nietzsche, nessa teoria dele sobre a tragédia, identifica Sócrates como sendo aquele através de quem, talvez, tenha ganho voz uma tendência nova em meio a essa cultura grega, essa vida grega super sadia,
e que se manifestaria através de que crença? A crença de que a razão é capaz de conhecer a verdade absoluta, é capaz de conhecer a essência, é capaz de conhecer um conjunto de uma ordem primeira, segundo a qual a vida deve se dar. É capaz de conhecer o conjunto de leis que devem reger a vida. E caberia ao homem, então, agir sobre o mundo, lidar com a vida, fazendo valer essas leis. Como se assim fosse possível corrigir a existência. Isso parece otimista, né? E aí a graça da abordagem do Nietzsche é mostrar que por trás desse aparente otimismo existe um tremendo pessimismo, que consiste no quê? Ora, supor que a vida precisa ser corrigida, supor que a vida tal como ela é, carece de correção, né? De que ela não é digna de ser vivida tal como ela se apresenta para nós. E aí vem a megalomania racional, né? Não só a vida precisa ser corrigida, não só ela não é digna de ser vivida, como nós podemos corrigi-la. Podemos corrigi-la como? Conhecendo as leis que devem presidir a sua organização. E nós podemos conhecer isso através do uso estrito da razão. Dando aí um drible nos afetos, dando aí um drible nas sensações, ou acreditando poder dar um drible. Né? Para Nietzsche isso não tem nada a ver com o modo pelo qual os gregos experimentavam a existência até então, e para ele a tragédia era sintoma desse outro modo. A tragédia grega atinge o ápice dela ali, iníciozinho do século V, quando a racionalidade está se exercitando, está se desenvolvendo. Né? A gente não trabalha aqui com a hipótese de que o homem é um animal racional. A gente trabalha com a hipótese de que o homem foi se tornando um animal racional. A palavra utilizada pelos antigos gregos para dizer verdade significava literalmente aquilo que não é esquecido. Até o surgimento de pensadores mais críticos, como Heródoto, a mitologia grega era vista pelos primeiros pensadores gregos como a narração da história antiga do mundo, passadas oralmente por gerações. Os personagens da mitologia grega eram os vários deuses do panteão politeísta grego. Os principais desses deuses eram comandados por Zeus e chamados de deuses olímpicos por habitarem o Monte Olimpo, no norte da Grécia. Não eram mostrados como exemplos de perfeição, tinham características humanas, cometiam erros e estavam sujeitos a fraquezas como ciúme, inveja, raiva e traição. O Nietzsche identifica aí sintoma, signo de um gosto pela vida tal como ela é. Afinal de contas, eles divinizavam o que era humano. Não precisava corrigir nada no homem para que o homem se tornasse Deus. É como se os deuses fossem símbolo da possibilidade de multiplicidade de existência no mundo humano. A única coisa que era corrigida, e por isso eles se tornavam deuses, era, claro, a finitude. Né? A questão, os gregos já estavam tão da existência que eles achavam que eles podiam viver eternamente, gostariam de viver eternamente daquele modo. Gostariam de viver eternamente apesar da imperfeição. Não precisava mudar nada, bastava ser imortal. Esse que a mais os deuses tinham. Né? Talvez fosse o único ressentimento do grego em relação à vida. Ressentimento que seria sintoma de um não ressentimento. Né? Eles gostavam tanto da vida que o único problema era morrer. A tragédia surge aí no século V, quando esse tipo de cultura já está perdendo a força. A partir do século VII, uma série de transformações, aí o mito vai perdendo a força, cada vez menos se confia no poeta, no sacerdote, no rei como porta-voz da verdade, e vai surgindo aí um outro tipo de sábio, o tirano. Depois a razão vai se exercitando, esse modelo de pensamento novo vai contagiando, a figura do tirano faz cada vez menos efeito, surge cada vez mais o cidadão, democracia, esse jogo de transformações políticas que sempre acompanha as transformações no campo do pensamento, no campo da verdade. Né? Verdade, pela perspectiva trágica, é uma criação racional. Criação ultra simplificada que não dá conta do que a realidade é, mas que tem um papel, que joga com a realidade, que intervém na realidade. E aí se torna verdade aquele tipo de criação, aquele tipo de artifício que convence. Mas convencer é muita coisa, né? Convence aquilo que é conveniente, que é útil, que fortalece. E que é conveniente, que é útil, que fortalece em vários sentidos. A gente pode pensar em termos psicológicos, individuais, coletivos, biológicos, políticos. Aí depende da leitura que a gente está fazendo. Mas uma verdade está sempre ligada a esse jogo da vida, a um tipo de vida, né, que precisa daquele modelo de pensamento para se impor. O que o Nietzsche percebe de interessante na tragédia?
a tragédia ela surge num momento de transição, em que já existe o artifício da razão, mas não existe ainda uma plena confiança na razão. Por outro lado, formas do mito que exerciam um poder divino sobre aquela coletividade ainda exercem um poder. A rima, né? As imagens poéticas, a própria melodia da música em que as poesias eram cantadas. Tudo isso são artifícios que solicitam nossa adesão. A gente adere muitas vezes a um texto musical e canta e adora, desconfia que aquilo é bonito, nunca parou para ler racionalmente verso por verso, né? E desconfia que é bacana, né? E depois, quando para analisar, descobre que aquilo que você veio a saber, já sabia não sabendo. Né? Você ainda não sabia, mas intuía. E quando você descobre, era isso mesmo que eu já pensava, quando eu não tinha pensado ainda nisso, né? Acontecem essas coisas, porque essas outras formas são formas de sedução. Pois bem, essas outras formas que eram próprias do mito, que ajudavam, talvez, a dar força à figura do poeta. Imagina, né? Um poeta dizia um texto daqueles, não havia, a escrita não estava difundida. Eram textos imensos, com aquelas narrativas todas trançadas, com uma métrica louca, rimas preciosíssimas, e aquilo, eles diziam aquilo tudo. Puxa vida, não havia desconfiança de que houvesse racionalidade humana. A gente mesmo hoje, quando cai uma ideia boa na cabeça da gente, a gente não sabe muito de onde veio. A gente fala em inspiração. Só que a gente hoje, uma cultura muito materialista, se inspira, sei lá, com a garota de Ipanema que passa, sei lá, né, uma coisa material. De quem saem aquelas palavras, daquela fluência, né, com aquela musicalidade. Aquilo não tem uma origem humana, aquilo tem uma origem divina. É óbvio que o poeta está inspirado pelos deuses, fazia todo sentido uma coisa dessa. Mas deixou de fazer, foi deixando de fazer aos poucos, foi ficando como um resquício. E essas formas continuavam existindo com seu poder próprio. E aí, nesse momento de transição, que a racionalidade está surgindo, mas ainda não desenvolveu os instrumentos que caracterizam ela hoje. Por exemplo, lógica aristotélica ainda não tinha surgido. E não havia essa confiança absurda na razão. Era um instrumento promissor. Ao mesmo tempo, outros artifícios vindos aí dessa arte que estava deixando de ser mística, que estava se humanizando, estavam ali dispostos. E essas coisas se cruzam ali na tragédia, naquele momento, né? A tragédia grega era cantada, na verdade eram festivais de poesia para Dioniso. Então esse pé no mito está claro de cara. Bom, ao mesmo tempo, era um concurso de poesia. Naquele momento já havia autor. Já se entendia o poeta como alguém, não propriamente inspirado pelos deuses, mas como alguém que utilizava a sua racionalidade para jogar com a arte. Repara, a razão aí aliada à arte, ainda não aliada a esse projeto científico de conhecer, decifrar e corrigir a existência. Muito pelo contrário, se a gente pensa no conteúdo da tragédia, né? Toda essa forma plástica, ela estava a serviço da expressão de que tipo de conteúdo? Bom, a tragédia conta o que? A destruição do herói. Ela está chamando atenção para um elemento que está presente em todos nós, nos melhores. O herói representava o melhor dos gregos, né? Era o virtuoso. E o herói a ser aniquilado. Como quem diz, a morte chega para todo mundo, isso aqui vai acabar. Eles não tiravam, talvez fosse a única sabedoria a ser ensinada. Aquele jogo artístico inteiro não estava para decifrar a existência. Não tem sentido, é como se eles... Não tem sentido, não tem o que decifrar. Né? O único sentido, o Fernando Pessoa que fala isso, o único sentido da natureza é não ter sentido nenhum. A única coisa que talvez se possa dizer é que tudo passa, tudo muda, e que a morte faz parte da vida. Embora a constatação da finitude da vida se apresente tanto na perspectiva trágica como nos discursos catastróficos, em nada se parecem as respostas trágica e ambientalista diante da mesma constatação. A constatação de finitude da vida pode despertar afetos negativos, gerar angústias, alimentar o pessimismo. Como a perspectiva trágica pode nos ajudar a lidar com a questão da finitude de um modo afirmativo? A finitude não é só a finitude do indivíduo. Alexandre Mendonça, 0873-1717, dígito 8, no Instituto Félix Pacheco, que acho que é a única reserva que a gente tem de identidade é esse númerozinho, né? Essa coisa está rolando o tempo inteiro. Então é como se essa tragédia estivesse ensinando para a gente que o movimento, que a vida é movimento, e que esse movimento da vida implica criação e destruição. E o mais curioso, né, é que isso tudo na tragédia não era dito de uma maneira conceitual, como se o conceito, como se a razão pudesse chegar melhor nessa verdade.
Isso era dito da maneira mais plástica possível. Era a plástica das palavras, era a plástica das imagens, a plástica dos sons, era totalmente sensorial, era o teu corpo que descobria isso, conhecia isso tudo. E para o Nietzsche, gozar esse ensinamento não é só um ensinamento que diz respeito ao conteúdo da tragédia. Para ele, a própria experiência da tragédia é uma experiência nesse sentido. É como se o êxtase dionisíaco, a bebedeira, a embriaguez, etc., etc., te tirasse do eu. E essa experiência fosse uma experiência de morte, de certo modo. O grego experimentava isso tudo, aquilo não era um problema. Ele ia para a tragédia e saía quente da tragédia. Né? Ele não saía, o final, não é isso, ele ia para a tragédia e aí que está, a exuberância daquele espetáculo, a presença da música, a presença da embriaguez, as belas formas faziam com que ele digerisse aquilo tudo e ele saía dali empolgado, como se o pior, né, o pior possível não fosse objeção para você estar alegre. Então ele passava numa prova quando saía da tragédia. E aí você percebe que essa teoria de que a existência precisa ser corrigida, de que a razão sozinha, sem auxílio do corpo, dos sentidos, é capaz de decifrar a essência das coisas. De que esse mundo ao qual o corpo tem acesso é um mundo falso. E de que, portanto, essa verdade tem que ser buscada para além desse mundo, só pode vir de quem não lida bem com esse mundo. E é isso que o Nietzsche detecta muito bem. Né? No fundo, nasce lá com Sócrates a invenção de um além-mundo. A invenção de uma ordem, a invenção de uma verdade absoluta, a invenção do espírito, a invenção da razão pura, a invenção de tudo que está desconectado do mundo que a gente experimenta efetivamente. E é muito curioso esse diagnóstico dele, porque ele mostra assim, puxa vida, tudo bem que a gente pode estar enganado, que isso aqui pode ser um mundo aparente, mas um outro mundo é ainda menos demonstrável. Né? O mundo aparente, se esse aqui é um mundo aparente, o mundo aparente é o único. O suposto é ainda mais forjado, é mais frágil ainda. Mal ou bem, é que está. Que contato a gente tem com a verdade absoluta? Nenhum. Ninguém teve uma experiência dessa, eu tenho certeza. A ideia de mentira a gente conhece, verdade, sempre que você está convencido de alguma coisa, você pode desconfiar que está sendo enganado. Né? Uma coisa curiosa, o Nietzsche propõe uma coisa curiosa. Ele diz o seguinte, gente, olha só, não é que a verdade seja o contrário da mentira. É tudo mentira. A verdade é um tipo. A verdade é aquela mentira que te convence. Então, se você está convencido de uma coisa, é um bom motivo para você estar sendo enganado. Né? A certeza é que é um problema. Né? Tipo, se você está em dúvida, não tem problema nenhum. Você não está enganado. A primeira condição, a pré-condição para você estar enganado é ter certeza. De onde é que vem a ideia de uma ordem que rege a natureza? Ela vem da negação, da sensação de que o acaso reina sobre nós. E é ele que reina. A ideia de Deus, todas essas. Né? Elas derivam de uma negação do mundo material. De onde é que vem essa negação? Ela vem de um sentimento negativo, de uma impotência, na verdade, de uma incapacidade de digerir a vida como ela é, de incapacidade de topar o aqui e agora, de topar a possibilidade do engano, de topar a ideia de que, no fundo, a nossa razão não dá conta das coisas, de que a nossa razão é uma máquina de ilusões. E aí se cria esse outro mundo, se forja esse outro mundo ainda mais aparente, se atribui a ele o estatuto de verdade, o estatuto de absoluto, o estatuto de ordem primeira, de natureza, de perfeição, se desqualifica tudo aquilo que a gente experimenta, que a vida é, em nome dele. Esse é o procedimento lógico básico, né, desse modo de pensamento. E do pensamento trágico, talvez não tenha explicitado, mas já anunciei para vocês. É o de perverter essa lógica. Porém, vocês podem perceber o que o pensamento trágico está, de certo modo, combatendo. Combatendo não porque a vontade dele seja negar, é porque são na verdade, se tratam de duas modalidades de vida, duas disposições afetivas radicalmente diferentes. Uma disposição afetiva, afirmativa. A outra disposição afetiva, negativa. Alegria, ressentimento. Vontade de viver, culpa. Esses afetos são rivais. E eles tendem a criar modalidades de pensamento diferentes. E o mais curioso é que esse sentimento trágico teria sido abafado ao longo da história. Né? Esse tipo de pensamento que é a tragédia teria, pouco a pouco, deixado de constar, de funcionar como um modo de verdade hegemônico aí na história, em função de um contágio que o nosso pensamento teve aí com essa vertente racionalista, socrática, que brotou talvez já de uma decadência, de um enfraquecimento das forças aí da vida do homem grego. E aí esse modo, né, de pensamento antitrágico por excelência, que coloca em jogo, calcado sobretudo, parte dessa má disposição em relação à vida como ela é. E que procura
vê nessa existência algo de negativo e acredita poder corrigir a existência e confia plenamente na razão como instrumento através do qual se pode conhecer a verdade, se conhecer a ordem, corrigir, a existência passa a vigorar na história através de 1000 máscaras. Se a gente pensar numa manifestação mais recente dessa máscara pessimista, né, desse afeto pessimista, perdão, que se exibe com várias máscaras, se a gente pensa numa máscara mais recente, a ciência com a crença no progresso, essa crença de que a ciência é capaz de decifrar a natureza, é capaz de dizer como nos devemos nos portar, é capaz de garantir, né, o nosso movimento em direção ao mundo melhor, no fundo é o quê? É sintoma da mesma confiança na razão, a confiança na razão, por sua vez, como sintoma da mesma necessidade de se prover de consolos. Que brota de onde essa necessidade? Brota da incapacidade de tolerar o aqui e agora, de viver a vida como ela é. Bom, há vários ataques, dos mais conceituais aos menos conceituais, os mais polêmicos ao longo da filosofia do Nietzsche, no sentido de atacar essa ideia de progresso, de desmistificar o papel da razão humana. Algumas delas, algumas das frases assim mais bombásticas, flertam um pouco com esses discursos que hoje estão super em voga, nos incitam, né, à adesão e que tem esse clima catastrófico. Uma delas, assim, uma das primeiras frases que eu pensei do Nietzsche quando fui convidado para falar sobre isso aqui. O Nietzsche fala que o homem é a doença de pele da terra. A gente, quando lê, quando entende que a terra está sendo devastada, olha como é que vai no outro sentido. Né? Isso, a terra devastada é uma imagem catastrófica. O homem como doença de pele da terra é a imagem do pensamento trágico. Outra coisa curiosa também, quando vocês pensam, sei lá, num bichinho desses invadindo a pele da gente, vocês pensam assim numa bactéria culpada? Num fungo culpado? Num fungo infeliz? Eu penso assim num alvoroço, né? Então, puxa vida, nós somos a doença de pele da terra. Né? Morrer a gente vai. Né? Tá com medo do efeito do aquecimento global? Né? Assim, é engraçado, porque no que consiste essa visão catastrófica? Ela consiste em caricaturar uma coisa que a gente sempre soube, que com a qual a tragédia já trabalhava. E essa caricatura tem um papel importante. Ela caricatura uma questão que é a questão da finitude. Que a gente vai morrer, de que tudo vai morrer, de que tudo passa. Não é assim? E o que é uma catástrofe perto disso? A catástrofe, aí que está, nenhuma modalidade disso, ela não é um subconjunto disso, que vai todo mundo morrer, que isso aqui vai acabar. Todo mundo sabe, sempre soube. Isso faz parte da vida. Isso não é uma objeção à vida. Desde que a gente não pense a vida como limitada ao homem. Tem que entender isso, o grego entendia, que a destruição das formas servia para alimentar a reconstrução de outras formas. A gente tem que virar adubo para a árvore, para virar fruto, para ser comida não sei por quem, não sei se gente. Né? É engraçado porque me pergunto então um pouco outra possibilidade de leitura. Será que a gente tende a ler o efeito global, etc., etc., como prova dessa devastação da Terra, dessa degradação da Terra? Calma aí, o homem quando lê desse jeito, será que ele está pensando na vida da Terra? Ou será que ele está, mais uma vez, preocupado com o seu mal-estar, pensando em si? É claro que é isso. Né? No fundo, ninguém quer salvar a Terra. O homem acredita saber quais são as circunstâncias que conservam a vida humana. E agora se meteu a acreditar que ele é capaz de controlar essas circunstâncias nas quais se conserva a vida humana. Não é a vida da Terra que quer se salvar. Talvez a Terra esteja querendo se livrar do homem, ela deve ter o direito disso. A vida é muito maior do que isso aqui. Né? E pode ser que o aquecimento global seja uma reação da Terra para acabar com a gente. Né? E sei lá, pode ser que a gente se livre disso, enfim. Mas alguma coisa vai acontecer. Uma bela hora o Sol congela. Bem antes disso, a Terra já congelou. Bem antes disso, a gente já morreu. Então, né, a finitude é dada de antemão. E, no entanto, essa leitura catastrófica, né, ela tem um papel que é qual? Desestabilizar a gente. Né? Tornar a gente que já é medroso, a gente que já é insatisfeito, a gente que é ressentido, a gente que já é culpado, essas visões catastróficas, elas têm um papel curioso que é o de desestabilizar a gente cada vez mais, tornar a gente mais frágil. E aí vem um antídoto da visão catastrófica, né? Que um dos discursos, o ambientalista. Na verdade, desestabiliza os nossos afetos para nos oferecer uma outra promessa de futuro melhor.
No desvio de algum rincão do universo inundado pelo fogo de inumeráveis sistemas solares, houve uma vez um planeta no qual os animais inteligentes inventaram o conhecimento. Este foi o minuto mais soberbo e mais mentiroso da história universal, mas foi apenas um minuto. Depois de alguns suspiros da natureza, o planeta congelou-se e os animais inteligentes tiveram de morrer. Aí depois o Nietzsche fecha e fala assim, olha, essa fábula que eu acabei de contar, ela não é terrível o suficiente para mostrar o quão fugidia, o quão sem sentido é o papel representado pela razão humana na história do universo. Houve eternidades em que a razão humana não houve. E haverá eternidades em que ela já não mais existirá. Só mesmo o homem, seu criador e seu possuidor, para estimá-la com tanto afinco. Mas talvez se a gente pudesse conversar com a mosca, talvez a gente descobrisse que a mosca pensa a mesma coisa, se acha, né, o centro do universo. Vocês entendem que esse tipo de imagem flerta com algo disso que a gente hoje experimenta como catastrófico, mas que o papel é completamente diferente? A começar pelo humor, isso é fundamental. Segundo, o que está em jogo aí é uma desmistificação da razão. Esses outros discursos catastróficos ambientalistas, a vertente ambientalista, eles têm um outro papel. Eles têm um outro papel. Eles não estão aí para desmistificar a razão e, nesse sentido, enfraquecer esse outro modo de vida que se apoia nesse modelo de razão que a gente já qualificou como negativo. E dá voz, então, a uma outra maneira de pensar, uma outra maneira de viver, mais alegre, capaz de encarar a vida como ela é. Que é um pouco a proposta do pensamento trágico. Não se trata de uma crítica do progresso. Coisa que, por exemplo, Paul Virilio faz uma muito bacana, né? Ele mostra assim, olha, claro que existem ganhos do progresso, claro que existe progresso da ciência. O problema é a gente não entender que o acidente faz parte da ciência. Não houve uma falha de percurso, a razão, mas houve uma falha. A falha faz parte da razão. A razão devia entender que o erro faz parte da vida e de que aquela representação que ela cria é uma representação, ela exclui uma série de elementos que existem e que daqui a pouco pipocam e aparecem como falha. E aí o Paul Virilio mostra o seguinte, que se existe um progresso das vantagens tecnológicas, existe um progresso também do que há de terrível nos acidentes. O homem, quando inventou a bicicleta, inventou o tombo de bicicleta. O tombo de bicicleta faz parte da invenção da bicicleta. O homem, quando inventou o automóvel, inventou o acidente de automóvel. E é claro que se o automóvel traz 1000 vantagens, o acidente de automóvel é proporcionalmente pior. Né? E aí vem o avião, a tecnologia, essa coisa nuclear, física nuclear, e a intensificação do acidente. Então, se por um lado, se a gente, por um vez, a gente imagina que a tecnologia a gente leva para o céu, ela leva a gente para o inferno também. Né? Do mesmo jeito, a coisa está equilibrada, é bem e mal o tempo todo. Repara, esses discursos catastróficos, e a sua vertente, né, o seu outro lado da moeda ambientalista, ele não está sintonizado com esse tipo de abordagem. No fundo, é a boa e velha crença no progresso, é a boa velha crença de que a razão pode dominar a vida, dominar a natureza e assim produzir algo melhor. O que se acredita é que houve um desvio de percurso, progresso, não, houve uma falha, mas a gente pode corrigir, criar, por exemplo, a consciência ecológica. Né? E é curioso a gente pensar como é que isso, em termos humanísticos, satisfaz o quê? A necessidade do homem continuar acreditando em algo melhor. Sintoma do quê? Da incapacidade do homem suportar a vida como ela é, suportar o acaso, suportar tudo isso. E se a gente pensar isso em termos assim, mais psicológicos, humanistas, esse tipo de discurso satisfaz essa necessidade do homem. Mas se a gente pensar em termos mais políticos, há uma série de jogos de interesse, são outras relações de poder que estão se configurando agora. O que é a onda dos produtos ecológicos? Eu descobri hoje que existe um mercado de valores ecológicos, existe uma coisa chamada crédito de neutralização do carbono, que loucura. E aí existem empresas que se comprometem a neutralizar as emissões de carbono e existem outras que credenciam essas empresas e dão a elas um título, um selo, que elas usam como marketing, colocam no produto. E esse produto vai ser consumido pelos cidadãos com consciência ecológica, que estão dispostos a pagar mais caro, fora esse jogo então econômico-político, né? Como se não bastasse essa questão humanista toda. Claro que não se trata de abandonar a ciência, de abandonar esses artifícios, de não pensar nesse melhor utilitário para a gente, mas não se trata de intervir na natureza como cientista que acredita ter a ordem nas mãos, mas de intervir na natureza como artista, que sabe que ele está lidando com um artifício que produz efeitos
que são da ordem do acaso, que talvez não se possa controlar. Não se trata de não se utilizar esses artifícios, mas de mudar a relação que se estabelece com esses artifícios. Os discursos catastróficos fazem o homem se questionar sobre qual seria a melhor forma de intervenção na natureza. Querer o pior, essa seria a resposta trágica. O problema da degradação do planeta levantado por ambientalistas tem sido enfrentado com as tradicionais armas do racionalismo. A crença nos poderes da razão e da ciência para a correção dos problemas da vida, visando o progresso. Que novidade a perspectiva trágica pode trazer para as discussões ecológicas? Por trás dessa história toda do homem, por trás dessa mudança de máscaras e dessa vontade de algo melhor, algo novo, existe uma tremenda mesmice, né? No fundo, essa vontade de algo melhor atravessa a humanidade. O modo de pensamento hegemônico, se a gente pensa de Sócrates, caramba, são quantos séculos, né? 20 e tantos, 25. Querer algo melhor, acreditar na razão como instrumento capaz de... É a grande mesmice. E pior do que essa mesmice é se a gente topa a proposta do pensamento trágico e entender que essa mesmice no campo do pensamento, querer algo melhor, é sintoma de uma fraqueza e de afetos negativos, de uma disposição afetiva negativa, ressentimento, culpa, insatisfação com o real. A grande novidade tinha que brotar de onde? Tinha que brotar de uma mudança dessa maneira de viver. Pouco importa uma mudança na forma de pensamento, se essa mudança na forma de pensamento não fosse sintoma de uma mudança da maneira de viver. Então que a grande novidade talvez brotasse, fosse uma outra disposição afetiva. E paradoxalmente, repara bem, se essa disposição afetiva que é a mesmice, né, que é do ressentimento, que é da culpa, que é da insatisfação, ela quer algo melhor, será que não seria da gente esperar que essa disposição afetiva alegre, que topa a vida como ela é, seria uma disposição pelo pior? Será que aquele que topasse querer o pior, vamos ao pior, esse tipo de manifestação, né, não é sintoma de uma novidade absoluta? E quando eu falo querer o pior, eu estou falando pior no sentido que Clément Rosset dessa palavra. O pior para ele é o acaso. O que o homem não suporta é a ideia de que as coisas acontecem talvez sem sentido, que a gente não tem muita ideia de onde elas vieram, para onde elas vão e por quê. E que a razão é muito pouco potente para jogar com isso, de que a gente tem mais é que viver a vida do jeito que ela é, com as forças que a gente tem para viver. Quem tem força, digere o acaso. Quem não tem, inventa a ordem. Aquilo levanta-se. O quê? Sim. Dizer que se levanta e fica de pé. Teve de se levantar por fim e ficar de pé. Dizer ossos. Ossos nenhuns, mas dizer ossos. Dizer chão. Chão nenhum, mas dizer chão. De modo a dizer dor. Mente nenhuma e haver dor. Dizer que sim, que os ossos podem doer até não haver alternativa senão levantar. De algum modo levantar e ficar de pé. Ou melhor, pior, restos. Dizer restos de mente onde nenhuns para permitir a dor. Dor dos ossos até não haver alternativa senão levantar e ficar de pé. De algum modo levantar, de algum modo ficar de pé. Restos de mente onde nenhuns só para a dor pode haver. Aqui dos ossos. Outros exemplos, se preciso for, de dor, alívio de, mudança de. Isto não tem futuro. Infelizmente tem. É o grito civilizatório, é o grito de quem trouxe a racionalidade europeia para a América, para o novo continente, e em nome do melhor, do progresso, né, foi ao oeste, matando, poluindo, né, acabando, desmatando, matando o índio, mas enfim, é um pouco esse o símbolo aí do... Vamos ao progresso, né? Esse grito, westwards, how? E aí o Beckett perverte a coisa, ele parodia e fala worstwards, how? Que é ao pior. Né? Vamos ao pior. Tem a ver com essa história, né? De talvez querer o pior, topar o pior, tem a ver com essa mudança afetiva. E talvez esses discursos que pretendam reverter a tendência continuem no campo da mesmice e do ressentimento. Bom, é fato que ao longo da história a disposição negativa se manteve mais ou menos constante. Mas o que não impede da gente ter alcançado um momento de tragicidade. Eu acho que todo mundo já deve ter experimentado algum momento na vida de alegria tremenda que seja suficiente para a gente dizer, tudo bem, eu viveria essa vida outra vez. E tem mais. Se me der a chance de viver outra vida, eu vivo a mesma. Porque
Se eu tenho uma vontade de viver, isso se deve ao que essa vida me deu de vontade de viver. E sei lá, se outra pessoa me daria essa mesma vontade, vou ter inveja da vida dos outros. Se eu gosto de viver, é só em função do que eu vivi. Acho que todo mundo já deve ter chegado perto, ou várias vezes, ou uma, e já pensou o contrário também, vou me matar, blá, 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 né? Mas então, por mais que seja difícil ter um pensamento trágico, ser trágico, talvez já haja havido, né, essas manifestações. Seria a perspectiva trágica apenas um discurso do contra, que nega o querer o melhor do racionalismo para corrigi-lo com o querer o pior do trágico? O pensamento trágico e o racionalismo apresentam não apenas modos opostos de pensamento, mas também representam modalidades de vida inteiramente diferentes. Enquanto a disposição afetiva do trágico é afirmativa, aberta ao melhor e ao pior, que pode vir com o acaso, a disposição afetiva do racionalismo é negativa. Esse discurso que o Alexandre trouxe, né, pode parecer que é simplesmente um discurso contra o que quer que seja, ambientalismo ou... Não. E não é, né? Quer dizer, a ideia é assim, que, por exemplo, se a gente se situar num passado muito recente, do movimento hippie, das comunidades, né, que se propunham a recriar um mundo melhor, ainda que em pequenos grupos, né? Ou no auge do marxismo, como ele foi vivido na euforia, e aquela ideia justamente assim de que é preciso que as pessoas se conscientizem. Então, sempre essa ideia de se conscientizar e um projeto de uma mudança radical no mundo, né? Que agora parte desse discurso ambientalista retoma esse mesmo ponto, num certo sentido assim, utópico, né? E que seria uma repetição sintomática dessa ideia de um projeto de um futuro como um todo melhor, né? E acho que o que o sentimento trágico e o pensamento trágico, né, tentam trazer, aí pensando no Clément Rosset, né, ele traz, por exemplo, na lógica do pior, é o título de um dos livros dele, né? Na orelha, na tradução brasileira, eles colocaram um trecho que não é do livro, mas que foi muito bem colocado, que é um trecho de um texto dele que se chama Desmobilizar. E que, claro, é um título provocativo e que já gera assim, esse sentimento contrário. Como assim desmobilizar? A gente não tem que se conscientizar e se mobilizar em prol das boas ideias que vão nos trazer no futuro um mundo diferente, melhor, etc, etc. Quer dizer, a questão é que essa busca, ela está sempre, e daí a sua repetição, buscando uma racionalidade, seja ela qual for, e uma palavra de ordem, de um controle, e aí se aquela tentativa de controle se mostra insuficiente ou ineficaz, ou, no caso, né, mais explícito, do próprio projeto moderno da ciência, da tecnologia, como podendo trazer um mundo só bom, né, se mostra, de fato, com reações adversas, piores do que aquilo que se tentava corrigir. Bom, aí, simplesmente, então vamos sublinhar o simplesmente, né? Então, isso repetindo, que não é que ações pontuais não sejam muito bem-vindas, mas simplesmente pensar assim, não, agora a gente parte para um novo controle. Me lembra os planos infalíveis do Cebolinha, né? Não, agora eu tenho um plano infalível, aquele não deu certo, mas o novo é infalível. A ênfase que a gente está tentando trazer não é propriamente para as ações, mas é para o sentimento que, em geral, essas ações carregam, né? Então, a ênfase desses novos planos infalíveis, né, novos projetos infalíveis, traz a ideia do quê? De existe uma verdade, a gente tem que se conscientizar dessa nova verdade, e quem não se conscientizar tem que se sentir culpado por isso, né? Então, se todos se conscientizarem, se houver essa boa vontade de todos, aí o mundo vai ser perfeito, sem finitude, sem temporalidade, sem doença, sem mal, sem enfim, nenhum tipo de desgaste, atrito, conflito, nada, né? Então, assim, a culpa em não ter a boa consciência e o patrulhamento para que se tenha. Então, quer dizer, o que a gente está tentando trazer, e o Alexandre, ao meu ver, mostrou muito bem, é esse sentimento que não vai nascer de um pessimismo, né, para retomar o que o Alexandre falou,
de que se a afetividade for a mesma, a gente está só renovando o projeto. E que é possível, mas aí é uma questão individual, é claro, isso vai ter reflexos coletivos, né? Mas de se pensar essa posição subjetiva, essa afetividade. Essa ideia de que essa nova verdade, esse novo projeto, não por acaso, em geral, vem junto com uma ênfase na catástrofe. Então é assim, ó, existe uma catástrofe. Se você não adere à ideologia XYZ, você está contribuindo para a catástrofe. Né? Então a catástrofe ela é necessária para impor, né, esse novo móvel, essa nova bandeira, essa nova repetição. Então, tudo aquilo não deu certo, mas a gente continua querendo corrigir a existência. E a evidência disso, né, qual é o argumento forte, entre aspas, né? Olha a catástrofe. Então, vamos enfatizar a catástrofe, vamos enfraquecer ainda mais o nosso sentimento existencial de potência, né, torná-lo o quão possível impotente para essa mobilização se dar da maneira mais dócil. Né? Os projetos bem intencionados precisam criar catástrofe para aparecer como bem intencionados e, na verdade, num certo sentido, empurrar, né, renovar e empurrar essa não aceitação, essa não afirmação, essa não aprovação da própria vida com que ela tem de vicissitude. Então é assim, mais uma vez, não vamos pensar nisso, vamos empurrar porque, olha só, arranjei um novo móvel para a gente correr atrás. Né? Então, o querer o pior, né, num certo sentido, seria assim, deixar de querer o melhor, porque esse o melhor é que é o pior, né? Se chega de querer o melhor, porque isso já é ruim demais.